Mas hoje nós vamos conversar sobre ancoramento. Várias pessoas perguntam sempre o que é esse ancoramento, como ter esse ancoramento, o que eu preciso fazer. E dentro disso a gente pegou aqui então uma orientação da egrégora para conversarmos um pouco sobre esse assunto. É óbvio, tem bastante gente perguntando aqui o que é o real digital, né? Então, vale depois dar uma pesquisada, aqui a Adriane perguntando, vale dar uma pesquisada, que tem coisas andando, embora muitas vezes pareça que nada está andando, tem coisas que elas andam. O real digital é, vamos dizer, uma sequência, a gente tem no mundo inteiro já transações digitais e provavelmente a entrada do real digital faça com que o dinheiro físico muito em breve deixe de existir. Então, quando esse dinheiro deixar de existir, todo mundo tem que ir lá depositar, trocar, validar o dinheiro, né, que tem. E alguns, talvez, quando chegarem para fazer isso, terão que comprovar de onde eles têm esse dinheiro. Então, acredito que isso também venha trazer outros entendimentos, né? Basta a gente raciocinar, entender um pouco para ver como as estruturas realmente elas estão caindo, desmoronando, o cerco está fechando, afunilando o funil, como a gente sempre diz. Então vamos lá. O que é ancoramento? Tá? O que é o ancoramento? A gente poderia dizer que o ancoramento ele é uma capacidade da gente absorver, concentrar e usar a nossa energia em tudo que a gente vai fazer. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia exige ancoramento. Dar exemplos aqui. Eu estou fazendo esses cursos. Eu preciso colocar um ancoramento para que ele flua, para que ele tenha um bom aproveitamento, para que ele tenha uma harmonia, esse curso. E assim como tudo que a gente vai fazer na vida, no nosso dia a dia, exige que tenha o ancoramento. Vou tentar dar um exemplo para a gente pegar de forma mais precisa. Imagine que você vá fazer um concurso, uma prova, onde você estudou, você está no domínio do conteúdo. Você estudou, se preparou para fazer essa prova. E então você tem o domínio da situação. Ou seja, você tem o conhecimento, você tem a preparação para ir lá. Porém, às vezes a gente tem alguns fatores, podem ser psicológicos, emocionais, tudo mais, que nós precisamos ancorar aquilo de uma forma correta, para que a gente vá no dia que vá prestar essa prova, esse concurso, usar o que nós praticamos, treinamos durante todo aquele tempo, de uma maneira ideal, harmônica. Do contrário, a gente pode chegar lá e botar tudo a perder, porque não estamos com um ancoramento energético, não estamos com a energia concentrada de forma ideal para executar essa ação. Da mesma forma que nós podemos analisar quantas situações na nossa vida que a gente quer fazer e nós não ancoramos necessariamente. E quando a gente fala ancorar, é regular, mental, emocional, é regular a sua energia para ir executar aquela ação. E até a gente entra naqueles ditados, naquelas coisas, depois que vivenciamos determinadas situações, dizendo assim, fui lá, meti os pés pelas mãos, porque fui na afobação, fui na precipitação, fui fazer aquilo de qualquer forma, e muitas vezes acontece isso mesmo. A gente não está concentrando uma energia necessária, tá? Energia entendam como contexto geral do seu ser, para ir fazer aquela ação. Então, a primeira reflexão que eu queria trazer com essa parte do ancoramento é para que cada um de nós possa analisar os seus últimos momentos, as suas últimas ações, as suas últimas investidas nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas prioridades,
de que forma você ancorou isso. Isso vale para qualquer área. A gente poderia pegar aqui relacionamento. Quantas pessoas iniciam um relacionamento e muitas vezes não está tendo o ancoramento necessário para que ele tenha uma harmonia. E rapidamente esse relacionamento não dá certo. Ou tem uma série de outras coisas envolvidas. A gente poderia pegar aqui crenças limitantes, padrões de comportamento, paradigmas, tudo mais. Então, às vezes, eles estão um pouco na contramão do que você quer fazer e de como que você está energeticamente posicionado para fazer aquilo. Então, aí que entra um ancoramento. Quando a gente vem entrar aqui numa live, por exemplo, eu acredito que a maioria dos assuntos que eu coloco aqui para trazer, eu tenho talvez um domínio sobre ele. Porém, se não tiver um ancoramento, eu entro aqui e travo. Travo, não saio o que queria dizer, me distraio. Enfim, uma série de coisas acontecem e não flui aquele assunto, não vem de uma forma tranquila, correta, não tem esse ancoramento. Então, dentro disso, é importante nós termos essa expertise, nós irmos aprendendo a nos ancorar para tudo que a gente vai fazer, desde pequenas ações até as maiores na nossa vida. Porque quando a gente vai com isso, consegue colocar um ancoramento, os resultados, eles tendem a ser, na maioria das vezes, bem mais positivos, bem mais harmônicos. Porque muitas vezes o que pode estar atrapalhando todo o seu preparo, tudo que você fez, você se preparou para fazer determinada ação. Mas entra medo, entra algumas outras coisas que ele tira a energia, a centralização. Isso a gente poderia associar o ancoramento diretamente à cocriação. Nós somos co-criadores, nós estamos co-criando a nossa realidade o tempo inteiro. E muitas vezes você tem confiança, você tem, vamos dizer, o estudo, o entendimento, tudo mais. E falta só aquele gancho, aquela energia para você ir lá e aquilo ser positivo, aquilo ter uma harmonia na execução. E isso é a capacidade que nós temos de ancorar essa energia. Isso envolve nós irmos nos conhecendo, tendo um entendimento de como nós somos e saber também dosar essa energia. Em algumas oportunidades eu até comentei com as pessoas que, na época que eu estava fazendo os atendimentos com apometria, eu disse, mais que 4 pessoas eu não consigo atender no dia, porque senão o meu ancoramento ele oscila. Eu não vou conseguir prestar de uma forma máxima um atendimento ótimo, bom para aquela pessoa, porque aí a energia ela já fica dosada diferente. Então, quando a gente vai se conhecendo, nós vamos sabendo quais são os nossos potenciais, limites e que forma que eu consigo dosar essas energias durante o meu dia, durante as ações que eu vou ter no meu dia. Então, é muito importante nós ancorarmos tudo que nós vamos fazer para que tenha esse movimento harmônico. E, do contrário, às vezes nós queremos fazer muitas coisas e acabam que a gente vai mesmo, se coloca nessas variadas coisas e algumas até dão certo, outras não, porque esse ancoramento ele está desregulado. Ele está desregulado. A mesma coisa vale para a gente analisar os nossos processos de cocriação. Tudo na vida ele segue um padrão gradativo. E o que seria esse padrão gradativo? Tá? Subindo os degraus conforme esse ancoramento, conforme essa energia, potencial, entendimento, ele vai subindo junto. No sentido que, às vezes, você quer cocriar alguma coisa e ele exige você concentrar mais energia, você expandir um pouco mais o seu campo. Isso também faz com que muitas pessoas elas vão fazendo de forma gradativa esse subir na própria prosperidade, na própria forma como elas conseguem ver a vida. E chega momentos que você não tem mais medo, você não tem mais uma série de travas, você está numa confiança total, aonde o seu ancoramento, a forma que você dosa ele
ele começa a ser automático, ou seja, você está no controle da situação. Isso é o que a gente muitas vezes fala, estar no controle. Eu sei que eu tenho energia para ir lá fazer isso hoje. Muitas vezes o pessoal perguntava, você vai fazer o encaminhamento para a nave hoje? Você vai fazer isso, aquilo? Eu dizia, não, hoje eu não vou fazer porque eu não estou com um ancoramento adequado para sustentar a energia de tantas pessoas que estão assistindo e fazer esse deslocamento energético. Então, nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos entendendo e sabendo aonde que nós podemos estar indo. Então, isso é o ancoramento que a gente tanto diz. É você ter um controle, você ter uma forma de buscar a sua energia. A gente até comentou em algumas vezes que quando o entendimento que nós temos é que tudo é energia no universo, quando a ressonância Schumann, por exemplo, ela está alta, você está recebendo energia externa, porque o planeta está numa alta vibração, então se torna mais fácil você também subir a sua vibração e ancorar essa energia. Então, quando a ressonância ela tende a estar mais alta, nós temos um auxílio nesse ancoramento. Quando ela está mais baixa, você vai ter que pegar a sua própria energia, fazer ela se movimentar e se ancorar. Então imagina, num dia que você precisa fazer muita movimentação de ancoramento, apenas para você se sentir bem. Não estamos falando nem em você ir executar tarefas, tomar decisões, nada. Só para você estar se sentindo bem. Você já precisa fazer toda uma movimentação nesse intuito. Então, se você está tendo alguma dificuldade em algum dia, independente da ressonância Schumann, de se ancorar, de estar no presente bem, se sentindo bem, você precisaria de mais ancoramento, mais energia, uma energia extra, um puxão extra que vem lá da alma, para você tomar essas decisões, principalmente se são decisões maiores, principalmente se são coisas maiores que você vai fazer. Então, aí que entra essa destreza de nós irmos, aos poucos, dominando o nosso ancoramento, sermos mestres do ancoramento. Quando a gente fala em ir para 5D, virarmos mestres de nós mesmos, nós vamos estar fazendo isso, nós vamos ser mestres no nosso próprio ancoramento, na nossa forma de saber como dosar essas energias. E isso é o autoconhecimento que vai trazer para você. Então, ancorar, fazer ancoramento é isso. É você se colocar dentro da sua capacidade energética de lidar com qualquer situação na vida, no dia a dia, em tudo que você vai fazer. Então, às vezes, você pode, por exemplo, respirar algumas vezes antes de tomar uma decisão. Você pode, às vezes, também estar ouvindo uma música, relaxando, que é uma outra forma de você buscar um pouco mais de energia, ancorar aquilo que você vai fazer. Você pode colocar os pés na terra, buscar a energia do planeta, de Gaia, para fazer isso também. Então, para cada um é diferente, cada um tem um potencial, um campo, um quociente energético, buscando o seu aprimoramento e a sua capacidade de armazenar e de também trabalhar com essas energias. Então, isso seria o que a gente chama de ancoramento e de você se colocar sempre capaz de buscar os melhores resultados, tá? E os melhores entendimentos para você. Então, dentro disso, é um assunto que dá para a gente conversar bastante, falar muita coisa sobre ancoramento, mas ele é bem simples, tá? É o seu potencial energético, sua capacidade de colocar energia nas situações, tá bem? Então eu vou abrir aqui também para algumas perguntas, para tentar trazer alguns outros entendimentos, tá? Tem uma pergunta aqui da Jaciara perguntando se estamos ao vivo, tá? Estamos ao vivo, sim. Essa live está acontecendo agora mesmo, tá? Vou ver o que mais. Aqui a Tânia também perguntando: esses dias estou sentindo o meu cardíaco demais, estava tão bem, o que eu faço? Deve ser esse aprimoramento que tem no novo chakra cardíaco, que ele está se formando ali sobre o antigo,
primeira sensação é de que tem alguma coisa acontecendo ali com ele, mas logo se estabiliza essas energias. É bem comum isso acontecer também. Que eu sou Eli perguntando, gostaria que você fosse meu diretor espiritual, tem como? Pois me sinto estranho. Então, Sueli, na verdade, eu não consigo hoje nem ser mentor, diretor espiritual de mim mesmo. Estou também em aprendizado, em aprimoramento, mas nós estamos todos aqui para nos auxiliar, todos. Nós vamos fazendo esse caminhar juntos. Tá? No momento que nós nos tornarmos mestres, aí nós podemos estar sendo esses guias, diretores espirituais uns dos outros. Então, por enquanto, vamos caminhando todos juntos. Deixa eu ver que tem uma outra pergunta aqui, da Solange. Então, ancoramento pode ser várias vezes ao dia? Não é que é várias vezes ao dia, é o tempo todo. O tempo todo nós estamos fazendo ancoramento. O que existe no ancoramento é assim, às vezes você está consciente que você está fazendo a movimentação de ancorar mais energia, e muitas vezes você faz inconsciente. Então, quando você tem mais consciência, você tem mais controle da situação. Dando um exemplo, você tem que agora ir lá tomar uma decisão, executar alguma coisa, e você percebe assim, não, preciso me concentrar um pouco mais, preciso soltar isso que eu estou sentindo. Você ancora um pouco mais e muitas vezes você vai ter um resultado melhor, porque nós estamos fazendo, vamos dizer, tomando decisões, executando coisas o tempo inteiro no nosso dia a dia. E algumas vão exigir mais ancoramento. Então, quando a gente tem consciência, nós conseguimos dosar isso de uma forma melhor. Tem uma pergunta da Mileide. Gostaria que você falasse mais sobre o que são falsas memórias. É a gente lembrar de algo que, na verdade, não existiu. Então, esse conceito, falsas memórias, eu até não é que eu não conhecia, eu não tinha conectado com ele, mas automaticamente aqui já vem a conexão que falsas memórias a gente pode associar diretamente com hologramas, tá? Distorções de realidade. Então, não é somente lembrar de algo que, na verdade, não existiu, mas é você conectar em todas as vibrações que aquilo tem, e aquilo passar a ser um holograma que muitas vezes distorce essa verdade, e você passa a vivenciar aquilo como se fosse real. Aqui a Suzana perguntando, o ancoramento depende de iniciações? Não. Todo ser traz as formas de energia de si mesmo. Agora, quanto mais você desenvolve o seu autoconhecimento, quanto mais você expande o campo, quanto mais você vai sendo o guia de você mesmo, mais fácil é para você ir dosando esse ancoramento, ir buscando inclusive mais ancoramento para você fazer isso. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei nessa área espiritual, de fazer todas as movimentações que eu fazia, é como se a egrégora junto aqui comigo também me orientava em algumas situações. Não adianta você fazer tal coisa porque não tem ancoramento ainda para isso. Tá? Não adianta você ir para o YouTube, querer abrir live para não sei quantas pessoas, você não vai sustentar. Você vai passar mal, você vai isso, você vai aquilo. Você vai ler comentários de pessoas que vão te atacar e vai te derrubar, porque você não tem ainda esse ancoramento para lidar com tudo isso. Hoje você pode, então, ir. Você vai ler igual esses comentários, porém eles não vão te abalar, você já ancora uma energia suficiente para lidar com isso. Entende? Só para dar um exemplo, então, ele não depende de iniciações, mas ele depende da nossa movimentação, do nosso aprimoramento como ser, para ir potencializando, para ir aumentando toda essa capacidade, esse potencial de energia, e as situações elas vão ficando todas mais leves para você. Daria para dizer que é a mesma situação,
porém você subiu todo o seu ancoramento, a sua energia, a sua capacidade de lidar, é que ele parece um movimento pequeno hoje, comparado em outros momentos mais para trás da sua vida. Aqui tem uma pergunta também da Denise. Essa semana estou me sentindo bem pilhada. Teria uma explicação do que seria? Eu diria que essa oscilação toda energética, essa movimentação toda de ressonância e tudo mais, o próprio astral, ele anda um pouco tenso, um pouco pesado, assim, então eu acho que tudo isso está colocando a gente tipo numa montanha russa. Tem horas que a gente está muito bem, daqui a pouco a gente está exausto, daqui a pouco nós estamos muito felizes, tristes, e assim vai indo. E isso também tem a ver com todo o ancoramento, e toda essa influência, tudo isso também está associado diretamente com esse ancoramento. Aqui tem uma colocação bem importante da Luciana. Às vezes, não deixamos o ancoramento acontecer pela falta de acreditar nos nossos potenciais, exatamente. É porque vão entrando dúvidas, medos e outros entendimentos que travam de você simplesmente puxar um pouco mais de energia para deixar aquela situação positiva. Aqui tem também uma da Silvana. Na quarta-feira comecei a fazer o curso e dormir. Pode ser alguma interferência? Eu acredito que sim. Diria até mais que essa interferência ela é positiva, tá? Por quê? Porque geralmente as egrégoras ali, elas induzem a gente ao sono quando precisam fazer algum tratamento, algum melhoramento em nós mesmos. Então, muita gente acaba dormindo nos cursos, não quer dizer que não absorveu o conhecimento, mas sim recebeu outras formas também de aprimoramento e tratamento. Exatamente. Aqui a Luana coloca de forma bem perfeita. Entendo que ancoramento pode ser feito cada um da sua forma, música, respiração, oração, contanto que você consiga ter controle de si mesmo. É isso? É exatamente isso. Tá? O que acontece? Quando eu vou fazer lives, dependendo do assunto, às vezes é um assunto mais técnico, às vezes é um assunto mais amoroso, às vezes é um assunto onde a gente vai lá buscar rasgar véus, buscar entendimentos das movimentações do astral. Então, eu me conecto muito com música, para dar um exemplo. Então, tem vezes que eu escuto aqui músicas, tipo mantras, calmos, tranquilos, e entro aqui bem tranquilo. Tem vezes que eu entro numa aceleração aqui na live que eu mesmo me perco na velocidade. E eu, então, antes disso, eu ancorei escutando músicas que me conectam nessa velocidade, porque precisava estar, vamos dizer, naquela frequência energética para captar aquelas informações, principalmente quando a gente vai buscar essas coisas, vamos dizer, mais densas que acontecem para trazer alguma informação. Então, isso é o que a gente vai se conhecendo e buscando os entendimentos também. Então, nada melhor do que nós nos conhecermos para saber o que está acontecendo, tá? O que se passa. Tem uma pergunta também do Tibério. Estou no grupo do Telegram. Sei que hoje ocorrerá uma última aula ao vivo. Gostaria de saber se, caso eu não consiga assistir essa aula, ela estará disponível gravada. Então, Tibério, a gente está gravando. A gente já gravou os 2 dias anteriores. Vamos gravar hoje também. Depois a gente provavelmente estude qual delas ficou melhor, qualidade, tudo mais. E aí nós vamos estudar alguma forma de talvez colocar em alguma plataforma, em algum lugar, para que as pessoas possam reassistir, inclusive elas, e também poder estar assistindo, tá? Então, nós vamos fazer isso. Até porque nas aulas ao vivo lá, para quem assistiu, para quem fez os cursos lá, viu que eu ficava falando lá com as pessoas para não usarem lá o quadro branco, porque elas começavam a desenhar na apresentação, e isso depois acaba até prejudicando a gente disponibilizar o conteúdo gravado para os outros, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso sim, tá? Que a Selma também perguntando, eu consigo fazer ancoramento para minha filha PC, pois ela já faz um tempo que ela está muito agressiva e nervosa.
eu não sei o que ela está passando, pois ela não fala e nem escuta. Você consegue fazer sim, você compartilhará um ancoramento com ela, embora as crianças, não sei qual a idade dela, elas têm um ancoramento até melhor, mais aprimorado que o nosso. O que eu diria para você que já vem como intuição aqui, coloque ela de forma direta no sistema Home Help, ou se você fez o curso do completo, para ele ir rodando isso e também deixando ela mais calma, mais tranquila, para que a energia dela fique mais equilibrada. Aqui a Daniela comenta: fiz uma leitura de registros akáshicos e mostrou que eu ainda não ancorei a luz que eu sou, pois eu saía do corpo em momentos de dor na infância. Talvez isso tenha me mantido pouco ancorada, com certeza. Conforme você vai fazendo, Daniela, as suas movimentações, você consegue, porque nós todos não estamos ancorando ainda a luz verdadeira ou total, a gente poderia dizer que nós somos. Partes delas nós já estamos. Então, você fazer as movimentações de limpeza, a gente sempre diz que estamos limpando os nossos porões, estamos nos aprimorando, nós vamos aumentando todo esse potencial, esse quantum energético nosso, que vai dando essas condições de termos a nossa própria energia ancorada da forma correta. Sueli pergunta aqui também, como discernir o que é verdade e o que é falso? A gente diria que o mais prático para isso é jogar sempre no coração. Dando um exemplo, você foi lá, assistiu um vídeo aqui do Gasparetto, foi lá, assistiu um outro vídeo de uma outra pessoa. Você assiste e tenta jogar essa informação para o seu coração. Como que o seu coração se sente diante disso? Como que é para você ouvir uma mensagem que eu trago, uma mensagem que outra pessoa traz? Se aquilo... Eu vou até passar a ampliar isso, tá? Não só para mensagens. Tudo que você vai fazer na sua vida, quando você vai fazer qualquer movimentação, você analisa como que é. É leve ou é pesado? Quando você assiste um vídeo, então, da mesma forma, você assistiu esse vídeo, como que ficou para você? Leve? Você jogou para o coração, sentiu que é leve? Então, provavelmente ressoa para você, é a verdade, que a sua alma está dizendo, é verdade, é verdadeiro isso. Ficou pesado? Pode saber, é a sua alma já indicando, ó, isso é pesado, isso provavelmente seja mentira, entende? E a mesma coisa quando você vai tomar uma decisão. Vamos supor que você está lá conversando com uma pessoa e entraram num clima mais pesado ali, ou uma discussão, alguma coisa, e você diz alguma coisa para essa pessoa. Como que você se sente? Se você se sentiu leve, você apenas desabafou. Se você se sentiu pesado, pode saber, não era a melhor atitude a ser tomada. Aí começa a mente, né, o remorso a bater, e a gente às vezes vai procurar a pessoa e dizer, desculpa, estava com a cabeça quente, tudo mais. É assim que a gente vai discernindo o que é verdade ou falso. A própria alma vai trazendo formas de nós irmos entendendo isso. Só para trazer uma outra coisa, eu já canalizei uma outra geometria aqui, que estou trabalhando nela ainda, uma geometria complementar, que ela vem para auxiliar nesses processos de cocriação, tá? Assim que eu tiver ela pronta, tudo mais definido, eu compartilho com vocês também, tá? A Rita aqui pergunta, ancoramento então tem a ver com a nossa autoafirmação, determinação? Sim, tem a ver com o seu crescimento consciencial como alma. Quanto mais você cresce, mais seu campo se expande e mais você consegue ancorar energia, tá? Para estar fazendo as suas movimentações. Aqui a Xana traz também um exemplo prático. Ó. Ontem saí para a rua e começou a dar dor de cabeça. Daí você sente, percebe que não é a sua energia. Para, respira, relaxa e consegue se livrar da dor. Exatamente. Você está tendo consciência de como ancorar, como voltar para o seu estado natural energético. Isso também faz parte de ancoramento.
A Ana Lúcia pergunta aqui, ancoramento pode ser quando você tem mais entendimento sobre algum assunto que não tinha compreensão? Daria para dizer que sim, tá? Vamos dizer que eu venha aqui conversar sobre um assunto que eu não tenho domínio. Um assunto, sei lá, sobre saúde, ou um assunto sobre algum outro tema, eu não tenho primeiro o conhecimento, o entendimento sobre ele. Então, quando eu venho aqui abordar, eu não vou conseguir puxar energia para manter aquilo de forma harmônica. Provavelmente eu vou me perder, eu vou falar umas quantas bobagens, não vai ficar harmônico para as pessoas estarem ouvindo aqui também junto. Então seria mais ou menos isso, como eu estava dando o exemplo lá no início, de você estudou para uma prova, você se preparou, você fez tudo. Então só falta a energia ser colocada ali para você ir lá e fazer da melhor forma possível. Então é isso. André aqui comentando também, gratidão pela explicação de ancoramento. A gratidão é toda nossa também por vocês acompanharem aqui.